Israel vivia um dos períodos mais sombrios da sua história. O povo já não se lembrava mais dos dias gloriosos de Josué, nem da força que tinha quando caminhava com Deus. As tribos estavam dispersas, os inimigos avançavam. E a coragem parecia ter desaparecido da nação. Foi nesse cenário que surgiu Débora, menos uma mulher improvável. Em um tempo em que mulheres raramente apareciam na liderança espiritual ou militar. Débora não começou como uma guerreira, ela não empunhava uma espada, não era treinada para batalhas e não liderava exércitos. Ela começou sentada, debaixo de uma palmeira, ali, naquele lugar simples. Ela julgava causas, aconselhava famílias, ouvia corações feridos e guiava o povo com sabedoria. Quando todos pareciam perdidos, ela era um farol aceso. E quando todos desistiam de ouvir a voz de Deus, ela continuava firme, fiel, sensível ao que o Senhor dizia. E então, o chamado veio. O inimigo naquele tempo era Jabim, rei de Canaã, comandado por Sísera, um general cruel e temido. Ele tinha 900 carros de ferro, o que, naquela época, era o equivalente a tanques de guerra modernos. Israel não tinha nada parecido, nem armamento, nem organização, nem moral. Era, humanamente falando, impossível vencê-lo. E foi justamente nesse tempo impossível que Deus falou com Débora. Ela chamou Baraque, o líder militar de Israel, e entregou a mensagem. Deus está mandando você subir ao Monte Tabor. Ele já entregou Sísera nas suas mãos, mas Baraque hesitou. Ele não questionou o plano militar. Ele não duvidou do poder do inimigo. Ele questionou a si mesmo. Eu só vou se você for comigo. Era como se ele dissesse, eu até acredito que Deus pode fazer, mas não acredito que eu posso fazer. Essa é a diferença entre vocação e coragem. Deus chama, mas o medo tenta negociar. Débora poderia ter dito, esse chamado não é meu. Poderia ter respondido, eu não sou guerreira. Poderia ter se escondido atrás da lógica, da cultura, da tradição, mas ela levantou a cabeça e respondeu com firmeza. Eu vou com você. Não porque ela se considerava forte, mas porque confiava no Deus que a chamou. Há momentos na vida em que você não precisa ser o mais preparado, nem o mais experiente. Você só precisa ser o mais disponível. Deus faz o resto. Quando os exércitos se encontraram no vale, tudo indicava uma derrota esmagadora para Israel. Os 900 carros de ferro avançaram como muralhas móveis, prontos para destruir tudo pela frente. Mas no momento decisivo, Deus enviou uma tempestade. A chuva torrencial transformou o terreno em um lamaçal. Os carros de ferro ficaram presos. A força que intimidava agora estava atolada. Inútil. O impossível se tornou uma vantagem. O exército de Sísera entrou em pânico. Israel, antes acuado e com medo, agora avançava com ousadia. O general inimigo, desesperado, desceu do seu carro e fugiu a pé. A vitória que parecia improvável se tornou completa, menos exatamente como Deus havia dito. Mas uma parte importante da história ainda estava por vir. Sísera, o homem mais temido de Canaã, fugiu e buscou refúgio na tenda de Jael. Ele achou que estava seguro. Jael o acolheu com uma aparência de paz. Mas ela era uma mulher determinada a terminar o que Deus começou através de Débora. E ali, numa tenda simples, longe dos gritos da batalha, a guerra terminou com um ato inesperado de coragem. A liderança de Débora foi confirmada, o inimigo foi derrotado e Israel finalmente experimentou paz. Não foi porque Israel era forte, foi porque uma mulher decidiu acreditar na voz de Deus quando ninguém mais acreditava. A lição desse episódio é profunda e atual. Às vezes, Deus chama pessoas improváveis para missões impossíveis. Ele levanta quem o mundo não espera. Ele capacita quem o mundo subestima. Ele sopra coragem em quem está apenas sentado debaixo de uma palmeira, fazendo o básico com fidelidade. Débora nos ensina que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Que liderança não é sobre posição, é sobre responsabilidade. Que Deus não escolhe pela força do braço menos, mas pela disposição do coração. E ela nos ensina mais. Às vezes Deus coloca diante de nós batalhas que não são nossas, mas que também não serão vencidas sem a nossa presença. Às vezes,
Alguém ao seu lado só precisa ouvir: eu vou com você. Deus só espera que alguém dê o primeiro passo para que o milagre aconteça. No fim, o cântico de Débora ecoou pela nação. Um hino de vitória, de gratidão e de reconhecimento. Não sobre ela, não sobre Baraque, mas sobre o Deus que pega gente comum e faz coisas extraordinárias. A coragem de Débora não apenas salvou Israel, ela reacendeu a fé de uma geração inteira. E talvez seja isso que Deus quer fazer através de você hoje. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias como essa.